Quando eu escolhi esse tema pela primeira vez, e não foi aqui, foi uma outra congregação, para tratar com as mulheres, eu sabia que eu teria que trilhar um caminho que eu não tinha trilhado antes. Então, como alguém que se dedica a estudar a palavra de Deus, eu tinha, obviamente, uma noção sobre o que a Bíblia diz sobre a beleza. Mas, de fato, até aquele momento, eu nunca tinha parado para olhar com mais profundidade o ensino bíblico sobre este assunto. Então, eu percebi que era preciso buscar com mais dedicação, entender esse tema à luz da Bíblia. E aí eu fiz para a edificação de irmãs lá na cidade de Recife. E eu pensei naquele momento, isso vai ser uma oportunidade que eu posso me dedicar, ao dar essa palestra, me dedicar a esse assunto. E a ideia era uma palestra, depois virou um curso de tantas coisas que eu fui aprendendo. Isso me permitiu, então, refletir sobre esse tema, pensar em algumas questões que eu tenho que lidar como pastor, mas também isso me ajudou a pensar também em questões relacionadas ao meu papel como homem, como marido, como pai. Então, ao estudar esse tema, eu percebi a necessidade de nós termos uma teologia da beleza. Isso quer dizer, isso é um assunto que é importante não só para as mulheres, mas também para os homens. Então, para que vocês não fiquem com expectativas erradas, a primeira coisa que eu preciso dizer é que não é uma palestra sobre que cuidados ter para se tornar mais bela. Eu não seria apto para falar sobre isso. Eu não sou um representante da Mary Kay, nem tampouco da Avon, para tratar sobre esse tipo de coisa, mas eu sou um ministro da palavra que deseja oferecer a vocês, nessa manhã, uma visão bíblica sobre o que significa a beleza. E, obviamente, não é aqui a minha intenção oferecer todo um curso, porque não temos tempo para isso e não vamos entrar tão profundamente assim, mas eu espero que nós possamos ter aquilo que eu chamaria de uma visão panorâmica sobre a beleza. Então pense assim, tem o assunto da beleza na Bíblia toda, em vez de nós entrarmos lá no meio da floresta e olhar cada árvore, nós só vamos subir o helicóptero e olhar por cima. Isso que nós faremos nessa manhã. E apesar de olharmos por cima, veremos que já é possível perceber muita coisa. Então talvez ao ver o título, do convite, você tenha estranhado, ficado curiosa, teologia da beleza. Então, o que queremos dizer por isso? Podemos definir e pensar, quando estamos falando de teologia da beleza, sobre aquilo que Deus define ser a beleza. Então, o que Deus diz sobre a beleza? Podemos chamar de a verdadeira beleza. Então, o tema da minha palestra nesta manhã é a verdadeira beleza. E nós vamos ter 3 pontos que estão aí no boletim. O primeiro, a glória da verdadeira beleza. O segundo, a queda e como nos tornamos feios. E o terceiro, a restauração da verdadeira beleza. Eu quero destacar que a minha abordagem não será histórica nem filosófica. Ela será bíblica. Então vamos ao nosso primeiro ponto, a glória da verdadeira beleza. Então, será que existe uma teologia da beleza na Bíblia? Eu acredito que sim. E a razão por que eu acredito que sim, é que na Bíblia, uma das formas de Deus se revelar é esta. Deus se revela como belo, Deus se revela como formoso. E com base nas Escrituras, nós podemos então falar da beleza do ser de Deus e da beleza das obras de Deus. Então, como Deus, sendo o criador de todas as coisas e a fonte de todas as coisas, Ele é a fonte também da beleza. E Ele tem o direito de definir o que é beleza. Só Ele, de fato, pode dizer a nós o que realmente significa ser belo ou bela. Quanto a isso, então, nós podemos já aqui nos perguntar, estamos nos deixando influenciar pelas definições de quem? Porque tem a definição de Deus sobre o que significa ser belo e tem a definição do mundo
sobre o que significa ser belo? Qual dessas vozes nós estamos ouvindo e atendendo e aceitando e norteando a nossa vida a respeito desse assunto? Então, devemos logo, pensando ser Deus, o Criador de todas as coisas e a fonte da beleza, devemos logo pensar o seguinte, que a adequada compreensão da beleza começa por uma contemplação de Deus. É aí que começa. Primeiro passo para entender o que é belo é a contemplação de Deus. Por quê? Porque a parte de Deus, fora de Deus, não existe verdadeira beleza. A parte de Deus, tudo que resta, entenda isso, tudo que resta é mera aparência, não é beleza. Portanto, uma teologia da beleza, ela deve ser fundamentada no ser de Deus, para que em seguida possamos contemplar a beleza das obras de Deus. Por isso, nós devemos começar olhando para as Escrituras e observando o que a Escritura diz sobre a beleza de Deus. Em primeiro lugar, eu chamarei a sua atenção para o livro de Salmos, está aí na referência bíblica, o Salmo 29, versículos 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor, e agora? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Vocês já ouviram isso e talvez já cantaram isso em algum hino. Esses versículos fazem uma relação entre três coisas. Veja, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tem três palavras que eu quero chamar a sua atenção: glória, beleza e santidade. Há nesses versículos uma relação íntima entre glória, beleza e santidade. Observe que esses versículos, então, juntam os conceitos dessas três palavras, e aqui isso tem uma implicação. Já que Deus tem a glória, já que Deus tem a beleza, já que Deus é santo, o que deve ser feito? Adorai o Senhor, tributai ao Senhor, reconhecei essas coisas nele. Um outro salmo, Salmo 96, versículo 9, tem palavras parecidas. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Mais uma vez, encontramos a relação entre beleza e santidade, que tem como implicação que, já que ele tem a beleza da santidade, devemos adorá-lo. Nestes dois salmos, o Salmo 29 e o Salmo 93, nós temos uma palavra para beleza. Quando diz beleza da sua santidade. A palavra hebraica aí é hadará. Essa palavra refere-se a um adorno, à glória. Essa palavra também ela é usada em outras partes da Escritura, e eu vou mencionar isso para a gente ter uma ideia do sentido dessa palavra. Por exemplo, no livro de Provérbios 14, 28 diz assim: na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo, a ruína do príncipe. É a mesma palavra que aqui foi traduzida como glória. Então, quando o rei tem uma multidão enorme, um reino grande, esse reino grande consiste na glória, na beleza, no brilho do seu reino. Uma outra passagem, então essa expressão traduzida aqui no Salmo 96 e 29, como beleza da sua santidade, também aparece em outra parte da Bíblia, em 1 Crônicas 16, 29. 1 Crônicas 16 é um cântico de Davi, e é aquele episódio quando a Arca da Aliança foi levada a Jerusalém. E o cântico de Davi, ele tem várias partes que estão também nos Salmos. Salmo 96, no 105, no 106. Perdão, 1 Crônicas 16, 29, nós encontramos o seguinte: tributai ao Senhor
a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. De novo a ideia de glória, beleza e santidade. Portanto, nesses textos encontramos essas expressões que ligam glória, beleza e santidade. Mas essa mesma expressão aparece em outros textos. E é traduzida essa palavra aqui, beleza, ela é traduzida em 2 Crônicas 20 e 21 como ornamentos sagrados. Veja o que o texto diz. Aqui narra a reação do rei Josafá frente a um ataque do inimigo. Aí diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, é a mesma palavra. Então quer dizer que eles estavam ornamentados. E marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesse caso, ornamentos sagrados, adorno, é a roupa dos sacerdotes. Por isso que foi traduzido ornamento sagrado, mas literalmente significa o quê? Que essas pessoas estavam adornadas, vestidas de maneira bela, eram os sacerdotes. Além disso, a mesma expressão aparece no Salmo 110, versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. A mesma palavra aparecendo aí no texto. Agora, olhamos para essas várias apresentações dessa palavra, hadarar, e agora vamos voltar para o Salmo 29 e 96. E encontramos esta expressão. Vamos deter agora nela. Na beleza da sua santidade. A santidade de quem? A santidade de Deus. Então, a santidade de Deus tem um resplendor, um ornamento. É a beleza da sua santidade. Esse resplendor é chamado aqui de beleza. Portanto, como nós já observamos nos Salmos, há essa relação: glória, santidade e esplendor da santidade, a beleza da santidade de Deus. E agora, entendendo isso, vamos especificamente para o Salmo 96:6. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, porque vamos olhar mais detidamente o que está lá. Salmo 96, versículo 6. Temos aí algumas palavras. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Então temos várias palavras importantes aí. A primeira, inclusive tem aí no boletim, né? A primeira é glória. Glória tem a ver com o resplendor, com a majestade, com a autoridade de Deus. Depois tem uma segunda palavra, que é traduzida como majestade, hadar. Significa um ornamento. Pode se referir à honra, à glória, à beleza. Então esse termo é o mesmo que a gente já citou lá no 96:9, hadarar. E por último tem outra palavra, formosura, tiferet, que tem o significado também de glória, de beleza, mas se falasse de joias, o sentido seria de refinamento, alguma coisa fina, feita com muito cuidado, uma beleza especial, vamos dizer assim. E nós podemos seguir observando vários textos que tratam deste assunto, mas nosso objetivo aqui é apenas introdutório. Eu queria mostrar e provar que existe essa relação entre essas três coisas: a glória, a beleza e a santidade de Deus, com todas essas palavras que estão aí ao redor: majestade, glória, formosura, tudo isso está aí trazendo a mesma mensagem: glória, beleza e santidade. Então poderíamos dizer a essa altura: a glória de Deus é a sua santidade. Isso é uma coisa. E podemos dizer: a sua santidade é a sua beleza. E a sua beleza é a sua glória.
Não sei se vocês percebem o que eu estou tentando fazer aqui, mostrar a conexão. Então, a glória de Deus é a sua santidade. A santidade de Deus é a sua beleza. E a sua beleza é a sua glória. O significado das palavras se interrelaciona. E isso é muito importante. Porque se você perceber bem, a glória que fala aqui na Escritura, quando fala da glória de Deus, tem a ver com o ser de Deus. Não tem a ver com um evento especial acontecendo. Observem que nessa conexão fica implícito que quando nós nos deparamos com esta glória, santidade e beleza, só nos resta uma opção. Qual? Adorar ao Senhor. Essa é a opção. Está lá nos livros dos Salmos. Essa é a razão para adorar a Deus. Então aqui vamos chegar a uma conclusão que é importantíssima. Uma das implicações do que nós estamos aprendendo é de que na adoração, portanto aonde? No culto, nós contemplamos o quê? A glória, a beleza e a santidade de Deus. O Salmo 29, 1 e 2 diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Então quem vai fazer? Os filhos de Deus. O que? Tributar é entregar, reconhecer. Reconhecer o que? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor. Primeira coisa que vamos reconhecer: tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai na beleza da sua santidade. Vamos reconhecer a glória do Senhor, vamos reconhecer o poder do Senhor, vamos reconhecer a beleza do Senhor e a sua santidade. Quando nós ouvimos isso, percebemos que o culto é o momento, a reunião, onde o povo de Deus se reúne com um objetivo, de dar ou receber. Em primeiro lugar, dar. O culto, em primeiro lugar, não é para receber. Você vai para o culto para oferecer. A ideia de dar é moderna. Vou para o culto para receber alguma coisa. Isso é uma consequência. Deus pode te dar, mas você não vai para receber. Porque se você vai para receber, você está fazendo uma barganha com Deus. Tudo bem, Senhor, eu vou acordar cedo hoje domingo e vou para o culto, mas não é isso. Você não vai simplesmente pelo que Deus pode fazer. Tributai ao Senhor a glória e a força. Ele já é glorioso, Ele já é todo-poderoso, Ele já é belo e santo. Então você vai lá para reconhecer essas coisas. Você aprendeu isso, você crê nisso por causa da obra do Espírito Santo, e você adora e diz: Senhor, Tu és belo, Tu és santo, Tu és glorioso. Então não é simplesmente para receber. E esse termo, então, tributar, significa justamente reconhecer a sua glória, o seu poder, a glória do seu nome, a beleza da sua santidade. O verbo adorai é muito significativo, porque adorar na Bíblia significa prostrar-se, inclinar-se. Significa, em termos práticos, que você só adora a Deus não é quando você se reúne com a igreja e canta. Isso não é adoração. A adoração é quando o seu coração se dobra. Se o seu coração não se dobrar, você pode estar com 1000 pessoas cantando, os melhores músicos do mundo, os melhores cantores, o hino mais bonito. Não será o quê? Não será adoração. Será uma grande reunião muito bonita. Esteticamente, veja, esteticamente bonita. Mas faltará a essência dela, que é o curvar do coração. Então, uma vez que a contemplação da beleza de Deus, que define o meu conceito de beleza, deve acontecer também no culto, a pergunta surge, emerge: o culto deve estar centrado em quem?
O culto deve estar centrado em Deus. Deve estar centrado em Deus, em mais ninguém. As letras do que se cantam devem ser sobre quem? Sobre Deus. Mas se eu canto, quero que valorize o que você tem, eu não estou cantando sobre Deus. Eu estou cantando sobre as pessoas que estão ouvindo. As pessoas que estão ouvindo vão dizer, poxa, que igreja legal, aqui realmente me deixa para cima. Ok, mas o que está acontecendo naquele momento, quando canta para os homens, não é a adoração a Deus. Ainda que possa se mencionar a ajuda do Senhor nos hinos, como tem nos salmos, mas a centralidade da letra em Deus. A centralidade das orações. O que buscamos com as orações? Que Deus faça a nossa vontade ou que a nossa vontade se submeta de Deus? Muda tudo. Se eu digo, Senhor, agora o Senhor tem que fazer isso e tal. Ora, estou querendo dizer a Deus como fazer as coisas? Ou devo dizer, Senhor, me ajuda a me submeter à tua vontade, me dá um coração humilde? Isso é bem diferente. Agora, a leitura da palavra e a própria pregação da palavra devem estar centradas em quem? No próprio Deus, no Senhor Jesus Cristo. Mas se eu disser assim, por exemplo, essa semana nós estivemos estudando nas casas e passamos sobre a ressurreição de Jesus. E aí, então, eu estava lembrando aos irmãos, dizendo o seguinte, olha, veja lá, o texto diz, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará no ventre da terra. Jonas no ventre do grande peixe 3 dias, é sobre Jonas ou sobre Jesus? A mensagem é sobre Jesus, porque a Bíblia toda é o Evangelho. Então, se eu pregar sobre Jonas e não falar sobre Jesus, acabei de cometer um crime. Porque Jesus disse que a Escritura toda é sobre ele. E eu estou achando que é diferente. O Davi e o gigante Golias. É uma história sobre Davi? É uma história sobre mim e os meus medos, meus gigantes que eu tenho que enfrentar? Ou é sobre Jesus, o descendente de Davi? É sobre Jesus. E se você está ouvindo mensagem sobre derrube o seu gigante, desculpe, não é centrado em Cristo. Se não está centrado em Cristo, está fugindo da contemplação de Cristo. Você é ensinado a olhar para onde no culto? Introspectivamente para você. Meus problemas, minhas lutas, minhas necessidades, minhas cobiças, tudo é você. Culto antropocêntrico. O homem no centro. Esse culto não vai te ensinar sobre beleza. Tem que ser quem no centro? Deus no centro. Então, tudo deve, por assim dizer, colocar diante de nós a glória de Deus e a beleza da sua santidade. No culto nós cantamos sobre Deus, oramos a Deus, falamos sobre Deus e Deus nos fala. Qual é o assunto de tudo isso? É o próprio Deus. Não tem lugar para o homem aí no meio, não. Quando isso não acontece, o que é que não vai haver no culto? Quando não tem Deus no centro, não haverá beleza. O culto não será devidamente belo. Então, o que é que o culto será? Aí agora, veja, eu estou usando isso como uma metáfora para a gente entender o assunto da beleza. Se o culto não estiver centrado em Deus, o que que nós vamos precisar para esconder esta feiura? Como é que se esconde a feiura? Quando você tem uma cicatriz e você não quer que ninguém veja, o que você faz? Você usa maquiagem. Então, o que vamos fazer? Deus não está no centro. Rapaz, e agora? Tome-lhe maquiagem. Barulho, coisas que Deus não mandou, um monte de coisa. Invenções humanas e vai colocando. Agora, quando você contempla a beleza de Deus no culto, o que imediatamente você perceberá? Uma coisa bem difícil de admitir. A nossa feiura.
Isaías capítulo 6. Quando ele viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim que eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios. A percepção da glória, da santidade de Deus, deu a ele a percepção da sua feiura, dos seus pecados. Mas quando você enche de maquiagem, você esconde a sua própria feiura. Isso já aconteceu com os nossos primeiros pais. Quando eles se tornaram feios com a queda, qual o primeiro passo? As folhas. Vamos esconder a feiura. Não é possível ficar tão feio assim. Quando isso acontece, esse é um versículo que não está na folha, tá, gente? Foi depois eu resolvi acrescentar. Amós, capítulo 5, versículo 23. Deus diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Se Deus não está no centro, quando alguém tenta lá cantar sobre Deus, o que Deus dirá? Não quero ouvir. Isso é só barulho para mim, não quero ouvir isso aí. Então, agora, observe, é muito interessante notar que em muitos contextos, está lá alguém pregando, alguém falando, e vai colocar forte ênfase, enfatizar grandemente uma coisa, a saber: meus irmãos, Deus está presente aqui. Já ouviu isso? Na pregação, no culto? A glória do Senhor está aqui. Já ouviu isso? Ouviu. Mas, ao mesmo tempo, lá mesmo no púlpito, ao lado, em um monte de canto, estão as pessoas conversando. Como assim? Deus está presente, a glória dele está presente, e as pessoas estão conversando. Menina, você viu? Saiu um novo batom da Mary Kay. Olha, coisa linda. E o homem lá falou: olha, essa semana eu vou na sua casa trocar a fechadura da sua porta. Assuntos que não tem nada a ver com o culto. Mas o pregador está dizendo: a glória do Senhor está aqui. E a mesma pessoa que estava agora falando da porta diz: amém. Não é assim? Não tem percepção do quê? Da glória de Deus. E aí, no mesmo culto em que diz: olha, o culto é a glória do Senhor, fazem homenagens no culto para os pastores. O culto é para quem? Para os pastores? Não. O culto só tem um que deve ser adorado e mencionado. Podemos fazer homenagem para os pastores em outro momento, fora do culto. Porque o culto é para quem? É para Deus. Veja que interessante. Você vai para o culto e diz: dobrarei meus joelhos, meu coração diante do Senhor. Se dobra. Aí daqui a pouco alguém diz: agora homenagem para o pastor Elianai. Oxi, você está lá de joelho de dobrar diante do Senhor, tem que despertar da sua adoração para fazer uma coisa para o homem e depois voltar a adorar a Deus? Está errado. Aí tem oportunidade para políticos. O político nunca foi na igreja. Na época da eleição aparece: o nosso amigo fulano de tal, um amigo do evangelho. Mentira. A Bíblia diz que todo mundo que está fora de Cristo é inimigo de Deus. Não tem nenhum amigo do evangelho. Amigo do evangelho é quem crê em Jesus, quem está salvo. Aí dá oportunidade para o político. Contrata artistas. Os artistas vão lá, fazem toda aquela coisa, né? Chamam a atenção. E aí o artista chama a atenção para quem? Para si mesmo. E acredite, eu já vi isso aqui que eu vou dizer agora. Na celebração da ceia, entre um elemento e outro, o pastor disse: irmãos, aproveitando para lembrar, a cantina já está assando as coxinhas, R$2,50 coxinha. A mesma pessoa que há 5 minutos atrás estava dizendo: a glória, a glória, a glória, a glória. Cadê a glória? A glória é só emocionalismo, não sente o entendimento de que ali, naquele momento, é para você se humilhar diante de Deus. Aí tem culto das mães, culto dos pais, culto das crianças, tudo focado terra, não vertical, tudo no horizontal. Parece um clube, um evento social, em que nós pensamos sobre nós, nossos filhos, nossas famílias, nossos pastores, trocamos presentes.
Eu vou dar o nome disso. Maquiagem. É só o quê? Aparência. Tem som, tem instrumentos, tem vozes, tem pessoas eloquentes, mas Deus está sendo esquecido nesta adoração que é exclusiva. Ele diz: eu não repartirei a minha glória com ninguém. Não tem conversa. Então, perceba, essas coisas acontecem em que alguém diz que a glória de Deus está presente, mas ignora completamente a reverência a essa glória. E aí, nesse caso, o que não haverá? Contemplação da glória e da beleza de Deus, da sua santidade. O que contemplaremos nesse caso? Uma vitrine de vaidades. A vaidade do pastor, a vaidade dos cantores, a vaidade de diferentes pessoas. Uma vitrine de vaidades. E quando você está olhando uma vitrine de vaidades, e você se acostuma com trocar honras, então eu vou lá e digo: olha, Elianai é uma pessoa maravilhosa, um homem santo, só faltava a asa para voar. Aí o Elianai vem: olha, o Joaquim é uma pessoa linda e maravilhosa. Troca de honra entre homens. Tudo isso dentro do culto. Não tem contemplação da santidade de Deus. Quando você fica focado em pensar na aparência, você vai pensar sobre a beleza em termos de aparência. Isso desafina o seu conceito de beleza. Não parece que tem a ver, mas tem a ver. Porque se Deus é a fonte da beleza, se você pensa errado sobre ele, pronto, todo mais já está errado. Se o primeiro ponto errou, acabou. Então, isso vai afetar de alguma forma a sua compreensão do que realmente é belo. Então, quem é belo? Quem é glorioso? Quem é santo? Quem é que possui a verdadeira beleza? A beleza de Deus é o parâmetro pelo qual nós vamos avaliar todo o resto. Então você tem que conhecer bem essa beleza. E essa beleza, um dos pontos é quando no culto você contempla essa beleza nos diversos elementos do culto. Então há em Deus essa relação entre glória, beleza e santidade. E na verdade precisamos reconhecer que tudo, absolutamente tudo em Deus é belo, tudo é santo, tudo é glorioso. Há uma expressão na teologia que nós dizemos que Deus é um ser espiritual e simples. Dizer que Deus é um ser simples quer dizer que ele não é composto. O que seria pensar em Deus de forma composta? Seria assim, quando disser assim: o que Deus tem mais? Aí a pessoa diz: Deus tem mais amor. Pronto, isso é Deus, é você falar de Deus de forma composta. Por quê? Porque quantos por cento Deus é amor? 100%. E justiça? 100%. Mas se você pensar que Deus é mais amor do que justiça, você botou um quadradinho para amor e outro quadradinho para justiça. Você cortou Deus em pedacinhos, conforme a sua mentalidade, e você acha: ele é amor, ele é justiça um pouquinho, né? Ele é um pouquinho justo, mas o amor dele é grande. Não, a justiça dele também é grande. O amor dele é excelso, a justiça também é excelsa. Não há nada pequeno em Deus. Ele é pleno e perfeito em todas as coisas. E todas essas coisas estão em absoluta e perfeita harmonia. Então podemos dizer: a sabedoria de Deus é gloriosa, santa e bela. A justiça de Deus é gloriosa, santa e bela. A sua misericórdia é gloriosa, santa e bela. Tudo é assim. Assim, apesar de todas as falsas concepções de beleza que nos cercam, fica claro, nós não podemos abrir mão dessa pequena palavra, beleza. Porque ela pertence a quem? Ela pertence a Deus, não pertence ao mundo. Ela pertence a Deus. Precisamos recuperá-la. Mas beleza, não a beleza propagada pelo mundo, mas a verdadeira beleza. A beleza da santidade gloriosa do Deus triuno. E é a contemplação da gloriosa beleza da santidade de Deus que deve nos fazer começar a compreender, a dar os primeiros passos para entender a beleza. Então essa beleza da santidade gloriosa do Senhor é a origem, é a fonte da qual emana
tudo mais que é belo neste mundo. Se algo não se relaciona com essa beleza, não é belo. Simplesmente assim. Isso quer dizer também que nós podemos ver um reflexo da gloriosa beleza de Deus naquilo que Ele criou. Por exemplo, ao olharmos para o relato da criação, em Gênesis 1 e 2, encontramos por diversas vezes. Vocês lembram qual é a palavra? E viu Deus que era bom. Tov, a palavra hebraica. Tov significa bom, agradável, apropriado, conveniente. E é uma palavra que às vezes é traduzida por beleza. Aqui vocês vão lembrar daquela passagem de Gênesis 6, sobre os filhos de Deus. Diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Aqui formosas é Tov, para indicar que elas eram apropriadas, convenientes, tinham uma aparência bela. As filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então, aqui é muito interessante observar a ordem. Viram, eram boas, no sentido de beleza. Boas e tomaram. Onde você encontra isso? Gênesis 3. E Eva viu que a árvore era boa, não é? Não diz? E aí ela viu que era boa e ela tomou. Mesmo caminho da tentação. Esses filhos de Deus são os descendentes de Sete. E as filhas dos homens são os descendentes de Caim. Então temos os que servem a Deus, os descendentes de Sete, filhos de Deus, e os que não servem a Deus, as filhas dos homens, as descendentes de Caim. Qual foi o problema então de Gênesis 6? Casamento misto. Os filhos de Deus se encantaram com a formosura das filhas dos homens. Eles olharam apenas para o quê? A aparência, formosura externa. Casaram e aí surgiram homens orgulhosos. E o juízo de Deus veio então sobre toda a humanidade. Um outro texto de Gênesis é Gênesis 24:16, que fala da beleza de Rebeca. E diz assim, falando sobre Rebeca: a moça era muito formosa de aparência. Formosa, Tov. Virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Literalmente significa boa de aparência. Outro texto em que a palavra Tov é usada é para falar da beleza, é em Êxodo 2:2, falando de Moisés. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, Tov, escondeu por 3 meses. Então, o próprio Deus também reconheceu a beleza de tudo que Ele criou. Quando diz no Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Outra forma de dizer, Tov, era muito belo, muito formoso. Então, dentro de tudo que Deus criou, estava 2 pessoas que eram belas. Quem? Adão e Eva, antes da queda. Eles foram criados conforme a imagem do Deus que é belo. Eles refletiam essa imagem. Qual é essa imagem? Efésios 4:24 diz, quando diz que nós somos refeitos, essa imagem diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, ou justiça e santidade, procedentes da verdade. De novo, a relação entre beleza e santidade. Adão e Eva possuíam essa relação entre beleza e santidade. Eles eram a coroa da criação, e eles refletiram a glória e a santidade e a beleza de Deus um para o outro. Então Adão podia olhar para Eva e o que ele veria, não só a beleza externa, mas veria refletida a glória, a santidade e a beleza de Deus. E a mesma coisa Eva olhando para Adão. Então podemos dizer, qual foi o homem mais bonito que já houve sobre a terra? Bonito não no sentido da aparência meramente, tirando à parte o Senhor Jesus Cristo. Qual seria o homem? Adão antes da queda. Era o homem mais bonito, porque ele estava íntegro.
Ele refletia a beleza da santidade de Deus. E qual a mulher mais bonita? De novo, Eva. E aí isso ajuda a entender aquilo que aconteceu em Gênesis 2:23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Essas palavras aqui, elas têm um tom poético e uma forma talvez resumida de dizer o que Adão disse aqui, seria mais ou menos o seguinte: quando Adão olhou para Eva, vindo na direção dele, ele disse: uau! É isso. Ele ficou encantado, maravilhado. Ali estava diante dele a mulher mais bela de todos os tempos, Eva. Ali no Éden, então, nossos pais viram, Eva olhou para o seu esposo Adão e viu beleza sem maquiagem. Adão olhou para sua esposa e viu beleza sem maquiagem. Não há defeitos, não há nada, não estou falando de aparência, estou falando de integridade do ser, a verdadeira beleza. Ele olhou e viu, não existe ninguém mais bela, é linda, é maravilhosa. Ele ficou plenamente satisfeito. Então havia simetria, havia ordem, havia saúde, havia beleza, tudo dado por Deus como dons para o homem e a mulher. Por isso podemos dizer que os nossos primeiros pais estavam no Éden antes da queda. Eles tinham esse relacionamento com um Deus glorioso, santo e belo, e eles conheceram a verdadeira beleza olhando um para o outro. E viram a verdadeira beleza na viração do dia, quando o Senhor ia estar com eles. Assim, em comunhão com Deus, os nossos primeiros pais eram belos, criados conforme a imagem de Deus, refletindo a glória da santidade e da beleza de Deus, contemplando a beleza gloriosa de Deus. Isso foi antes da queda. Eles conheceram a verdadeira beleza. A verdadeira beleza que procede de Deus. Então, quando eu disse que o primeiro ponto tem como título a glória da verdadeira beleza, quis indicar que a verdadeira beleza está ligada à glória e à santidade de Deus. Que a verdadeira beleza é um dom que procede de Deus. Lembre-se, a santidade é bela e a verdadeira beleza é santa. Tem essa conexão. Beleza não se trata de mera aparência, mas de integridade do ser. É algo que, na perspectiva bíblica, começa de dentro para fora. Portanto, se nós queremos começar a entender e a contemplar a verdadeira beleza, para quem nós devemos olhar? Para Deus. Porque a parte de Deus não existe verdadeira beleza. E foi exatamente isso que aconteceu na queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram destituídos, afastados. O que diz Romanos 3:23? Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Qual é o efeito de estar destituído da glória de Deus? Como é que Adão e Eva ficaram quando foram expulsos do paraíso? Os belos se tornaram feios. Não por fora, mas na integridade do ser, se tornaram feios. Então, na queda, a raça humana deixou de ser o quê? Bonito. É aí que acontece o problema. Eles perderam o estado em que haviam sido criados. Então, por instigação do diabo, de forma deliberada, eles caíram no pecado e privaram todos os seus descendentes dos dons de Deus, inclusive da beleza. E uma das coisas, então, é esta, que todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. O pecado nos separa da santidade e da beleza de Deus. Nós nos tornamos feios. Ainda que a imagem de Deus não foi retirada de nós, quando alguém está sem Cristo, essa pessoa tem uma imagem de Deus distorcida, corrompida. Então, ainda se fala de beleza depois da queda. Vários textos. Mas ali, quando se fala de beleza, está falando apenas do quê?
da aparência física da pessoa, não mais da integridade do ser. Então, quando disse lá, as filhas dos homens eram formosas, o que está dizendo? Que o rosto delas, o corpo, era de uma bela aparência. E muitas vezes na Bíblia vai falar de pessoas belas. As filhas de Jó, Sara, Rebeca, Raquel, José, Moisés, Abigail, Tamar, Saul, Davi, Batseba, Abisague, a noiva mencionada em Cantares de Salomão, Esther, Daniel, todas essas pessoas foram chamadas de bonitas. Mas é só aparência. Não necessariamente a integridade do ser. E aí percebemos que a aparência não vale por uma razão. Veja na sua Bíblia, Provérbios 31:30. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O texto fala de duas coisas de forma negativa. Qual é a primeira delas? É a graça. O que a graça é? Graça aqui pode significar graça, favor, mas também pode ter um outro sentido, que é o sentido daqui. É elegância. E a gente usa essa palavra hoje. Olha, mas que moça graciosa, quando ela está toda elegante. Usa esse termo nesse sentido mais de estar bem vestida, bem adequada. Então, graça aqui é a elegância, é o charme. E o que a elegância e o charme são? Enganoso. É uma mentira. Percebe? É uma mentira. Não é a verdade. A outra palavra, Yofi, é beleza, formosura. E a formosura é o quê? Vã. Essa palavra vã aí é a palavra que às vezes aparece no livro de Eclesiastes. Como inutilidade, inútil, vão. É uma palavra usada também para falar do fôlego. Então, qual é a ideia? É de um vaporzinho que está aqui, você olha para a janela, quando volta, cadê o vapor? Sumiu. Então, está querendo dizer o quê? Que a beleza externa, a formosura, é inútil. É uma vaidade, porque a ideia de vaidade na Bíblia é uma coisa que passa. É isso que é a vaidade. Então, a formosura, ela passa. É como um fôlego, um sopro. Foi, já não é mais. Então, o charme é enganoso e a beleza, a formosura é passageira. É um vapor. Logo não existirá mais.